boa tarde. Logo mais no Jornal Hoje, você vai conferir a cobertura completa sobre a escolha de um novo Papa. Fumaça preta logo pela manhã, no segundo dia de conclave em Roma. Os cardeais reunidos ainda buscam um acordo para formar maioria em torno de um nome que assuma a liderança da Igreja Católica. Nossos correspondentes vão atualizar ao vivo do Vaticano todas as informações do conclave. Aqui no Brasil, o INSS anunciou o bloqueio de novos descontos de empréstimo consignado para todos os segurados da Previdência. Pesquisa do IBGE mostra que a renda média do brasileiro bateu recorde em 2024 e que a desigualdade caiu para o menor nível em 12 anos. E o presidente Lula participa na Rússia das comemorações do governo de Vladimir Putin pela vitória contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Espero você no Jornal Hoje com muito mais. Não perca e até já. Uma vergonha. Sou eu que estou dizendo não, tá? Verratti é que definiu desse jeito a derrota do Vasco. Uma e 8 horas de Brasília, consenso no Vaticano, a escolha de um novo Papa. Fumaça branca agora na Basílica de São Pedro, na Capela Sistina. Vamos ao vivo com William Bonner, direto de Roma, com todas as informações aqui. Bonner, bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Tralha. É isso mesmo, como você disse, fumaça branca, a multidão em delírio aqui na Praça São Pedro e todos agora se apressando para se aproximar da Basílica, porque até este momento a praça não estava superlotada. Não havia atingido ainda aquele auge de presença de público que nós havíamos notado ontem, por volta das 21 horas de ontem, aqui em Roma, tira 5 horas aí do horário de vocês, que era o momento de ápice da expectativa para o sinal de fumaça por aqui. Não, hoje nós não tínhamos chegado a esse ponto ainda. As pessoas estavam chegando devagar. Depois de uma grande aglomeração no período da manhã, elas estavam esperando e chegando para ver o resultado à tarde. Por quê? Havia possibilidade de ocorrerem duas votações. E a gente, a essa hora, não tem como dizer qual das duas votações, se foi na primeira votação da tarde que já saiu o resultado, ou se se os cardeais chegaram a fazer uma segunda votação. Lembrando que, no caso da primeira votação não ter chegado a um consenso, a um resultado, não existe fumaça, eles não soltam fumaça preta pela primeira votação. A fumaça preta é apenas depois que se conclui o dia de escrutínio. Então a gente não sabe se o resultado saiu pela votação primeira ou segunda da tarde. O que nós temos agora também é o som dos sinos. Então, é o sinal final da eleição, é o sinal final da escolha do sucessor de Francisco. Eu tenho comigo aqui Gerson Camarote, que já se apressou para aparecer conosco aqui no jornal, nessa nosso plantão, no Jornal Hoje, e comentar essa notícia. Agora temos um Papa, Gerson Camarote. Foi uma decisão rápida, muito provavelmente no quarto escrutínio. Digo isso porque se fosse o horário, se fosse ainda mais o segundo escrutínio da tarde, teríamos depois das 7 horas, com certeza, 7h30 da noite. Então tá aí a opinião do especialista. Eu estava dizendo aqui que não sabia se era no primeiro ou no segundo escrutínio da tarde. Você pode assegurar pra gente que foi no primeiro, então? No primeiro da tarde, ou seja, provavelmente, vamos aguardar. Quarto escrutínio no total. Foi uma eleição de um Papa em 4 escrutínios, como foi do Papa Ratzinger, o Papa Bento XVI, em 2005. Lembrando que ontem houve o primeiro escrutínio, ontem à tarde, hoje de manhã 2, totalizando 3, e aí você está dizendo, no quarto escrutínio, o primeiro da tarde ele estaria eleito. Então foi um consenso rápido criado. Os cardeais, muito importante, eu estava conversando agora há pouco,
com o cardeal Dom Raimundo Damasceno Assis, arcebispo emérito de Aparecida e decano dos cardeais brasileiros. Ele falava e voltava a insistir, Bonner, na unidade da igreja, da necessidade de um conclave rápido para demonstrar que a igreja está unida e não fraturada. Isso é muito importante. E esse futuro Papa, que já foi escolhido e a gente não sabe, vai trazer certamente essa mensagem de unidade e de conciliação da igreja. E por que a gente fala isso? Porque durante as congregações gerais, que a gente chama de pré-conclave, tudo que antecede esse momento, que é um momento fechado, reservado, secreto, mas tudo que antecedeu, os cardeais falavam muito dessa necessidade de ter uma solução no mais tardar amanhã, e acabou saindo hoje, para dar essa sinalização. Essa sua informação é importante e ela casa com o que você, o Nilson Clava, vinham dizendo nessa cobertura desde o início. Ou seja, a opinião de Dom Damasceno não é uma opinião isolada nem minoritária. Ao contrário, ela representa uma preocupação realmente de um colegiado grande da Igreja para que, o mais rapidamente possível, a Igreja Católica sinalizasse união, como você acabou de dizer. E hoje de manhã, o decano do Colégio de Cardeais, Giovanni Battista Re, que é um cardeal italiano, já foi prefeito da Congregação dos Bispos e que presidiu o pré-conclave, a última missa antes do conclave, falava que hoje sairia fumaça branca. Aquilo me chamou muita atenção, porque já sinalizava que ele sabia mais do que estava acontecendo e das articulações do que ele estava verbalizando. E ontem, uma dica, Bonner. O cardeal Re, ele abraçou Parolin. É isso que eu ia pedir para você explicar. Felicitou, não foi? Felicitou, ele falou auguri, em italiano. Ou seja, felicitando o cardeal Pietro Parolin. E muita gente achou isso dúbio, mas a gente tem que esperar. Pode ter alguma surpresa aqui. Mas até então era o cardeal que apontava por ser o mais conhecido num colégio de cardeais muito internacionalizado. Ou seja, os cardeais, Bonner, praticamente eles não se conhecem e nem falam muitas vezes o italiano. Então, você ter alguém de maior experiência que conheça todo mundo, isso facilita. Mas é preciso aguardar. Essa altura do campeonato, não dá para fazer qualquer previsão. Pode sair qualquer coisa aqui da sacada da Basílica de São Pedro. Vai ser interessante vermos o resultado, o Papa eleito, e compará-lo com exatamente a lista de favoritos. Parolin encabeçava a lista de favoritos, acho que ninguém tem dúvidas disso, era o nome mais frequentemente apontado como o mais provável eleito, mas não era o único, havia outros. Pizzaballa é um exemplo, Tagle. E aí agora nós vamos saber Cardeal Zuppi, Cardeal Prevost. Exatamente. Ontem Ilse Scamparini aqui ao vivo no Jornal Nacional estava mostrando os pontos fortes e os pontos fracos, digamos assim, de cada um desses favoritos. E hoje a gente vai poder ver então o resultado. Agora é o seguinte, olhando em perspectiva histórica, depois que os sinos badalam no Vaticano, depois que a fumaça branca põe essa multidão em êxtase aqui, porque foi isso que aconteceu. Parecia... Os romanos agora estão chegando, são romanos. A gente vê, exatamente. A Ilse até observou ontem para mim, nos bastidores, ela dizendo, isso é um programa romano. As pessoas que trabalham, estão trabalhando, elas saem num horário de almoço e vêm até o Vaticano para ver se tem a fumaça. Quando há um conclave, isso é um comportamento dos romanos. Mas, enfim, uma vez com a fumaça branca sinalizando a eleição, quanto tempo a gente vai aguardar para que o Habemus Papam ressoe aqui na Praça São Pedro? Em média, 1 hora mais ou menos. O Habemus Papam será feito pelo cardeal protodiácono.
O protodiácono é o primeiro cardeal da ordem dos diáconos. Há 3 ordens de cardeais: cardeais bispos, cardeais presbíteros e cardeais diáconos. O protodiácono é o primeiro. Atualmente é o francês, Dominique Mambert. Isso. Ele é que vai anunciar ao mundo o nome Habemus Papa e vai falar o nome do cardeal em latim. Sim. E depois o nome que ele escolheu. E é curioso porque ele não diz o nome. Eu vou dar um exemplo aqui. Pietro Parolin. Desculpe, ele não anuncia Pietro Parolin. Ele diz... ele diz uma palavra em latim, Pietro, e depois 3 ou 4 palavras em latim, sendo que a última é Cardinale. Eu fracassei, não decorei, matei essas aulas de latim e não decorei os termos. Embora hoje eu tenha estudado isso, eu tenha ouvido diversas vezes para ver se eu conseguia gravar. Eclesiastes e Cardinale, e aí vem o sobrenome. Reverendíssimo, eminentíssimo, exato. Cardeal. Sim, mas aí em casa... É o primeiro nome e depois você tem... Porque o nome do cardeal é normalmente o último sobrenome do cardeal. Sim. Então, assim, Cardeal Parolin. Mas, por exemplo, se na hora, isso aí vale para quem está em casa acompanhando e para a gente aqui também. Quando ele começar a enunciar o nome do cardeal eleito, se sair Pietro, pronto. Era o favoritão. Favoritão era Parolin, muito provavelmente depois. Eu não sei se tem outro cardeal com este prenome. Também. Não, Parolin não tem 2 Pietro. Pietro pode até, eu acho olha que não. Olha o risco, nesse olha momento, a situação em que eu coloquei o meu amigo. Eu não lembro nesse momento Pietro não, mas muito menos Parolin. Mas se surgir um Pietro que não seja Parolin e for eleito e estivesse fora de todas as listas, será uma surpresa. Uma grande surpresa. Não, de todo jeito. A gente depois vai ter que apurar durante muito tempo, o que foi de fato esse conclave. A gente já deu aqui, durante toda essa cobertura, Bonner, o que foi o pré-conclave. O que está lá dentro é segredo absoluto. Mas os cardeais deram, de fato, essa demonstração de um conclave rápido. Nesse momento, um cardeal, ele é abraçado pelos demais, vários cardeais se ajoelham para o novo Papa e aplaudem o novo Papa na Capela Sistina. Então é exatamente isso que está acontecendo. Para os cardeais mais próximos e amigos, o futuro Papa, o novo Papa, na verdade, ele abraça, levanta esses cardeais e dá palavras de muito afeto. Porque existe essa irmandade entre vários cardeais, apesar também de muitas vezes serem de grupos diferentes, mas nesse momento é um momento considerado único para os cardeais. Dom Raimundo Damasceno estava falando exatamente isso comigo agora, dizendo assim, olha, Camarote, esse é um momento único, é um peso tão grande, a gente está na Capela Sistina, pintada por Michelangelo, e ainda mais, com o juízo final, lá de cima, o peso aumenta muito a cada voto. Então, provavelmente foram 4 escrutínios, 4 votações. Interessante que na de ontem, a gente estava aqui e ficamos surpresos com a demora que foi, né? Foi. Uma demora de mais de 2 horas. Eram cardeais aprendendo a votar, porque esse colégio ele é muito internacional e é muito novo. E é mais numeroso também. E bem mais numeroso. Então, você tinha, de fato, todo eu diria, um esquenta que estava acontecendo ontem. Hoje não. Pela manhã, as votações aconteceram dentro do prazo e a fumaça preta saiu dentro do prazo. Era um bom sinal. Os cardeais tinham entrado em ritmo e tinham já conseguido fazer o movimento normal dos escrutínios, tanto o primeiro como o segundo. Então ganhou hoje velocidade pela manhã. Bom, a gente está naquela expectativa agora de surgir ali o responsável pelo anúncio, que será Dom Dominique Mambert,
O sobrenome, ele é francês, ele tem um sobrenome italiano, né? Porque tem um I no fim, é Mamberti. Mas devem falar na França, talvez, Dominique Mamberti, alguma coisa assim. Ele vai fazer um anúncio, mas antes que isso aconteça, antes que ele diga ali, habemus papam, é preciso que o Papa eleito se prepare para este momento. E aí tem toda uma ritualística também prevista, que inclui, inclusive, a vestimenta que ele vai usar. 3 roupas são separadas, em 3 tamanhos diferentes. Pequeno, para um Papa menor, o médio e o grande. Porque você tem papas cardeais, que são altos, cardeais, que são maiores um pouco. Então, 3 modelos de 3 vestes papais. Genéricas, mas de tamanhos compatíveis com tipos físicos distintos. E aí o alfaiate, é um alfaiate que faz as roupas do Papa. Nós o vimos em reportagens do Jornal Nacional. Ele é chamado para fazer os pequenos ajustes para que saia de branco o novo Papa. E tem uma tradição, que vamos ver se vai se repetir. Quando acaba o conclave, chega o secretário do conclave. Na eleição passada, o secretário do conclave... chega onde? Na Capela Sistina. Quando acaba, as portas se abrem, quem entra é o secretário do conclave. E nesse momento, a tradição antiga é que o Papa eleito dá o solidéu vermelho para esse secretário. Na eleição passada foi o cardeal Lorenzo Baldisseri, que não era cardeal, e ali virou cardeal. Vamos ver se o novo Papa vai manter essa tradição. E tem uma outra tradição também, segundo a qual, depois, vamos tomar uma aguinha aqui. Ontem fui eu que tive foi anteontem, eu tive um acesso de tosse aqui. O público não acompanhou no Jornal Nacional porque eu tive a tosse durante a exibição de uma reportagem. Mas eu cheguei ao fim do JN praticamente sem voz, de tanto que eu tossi. E aí no caminho para o hotel, cadê a tosse? Acabou. Eu acho que tem a ver um pouco com a secura do ar aqui. Mas enquanto você hidrata aí as suas cordas vocais, a gente está vendo imagens das pessoas ali, como eu disse, em êxtase, né? Agora o grau de excitação aqui é absoluto. E muitos brasileiros, gente. Muitos brasileiros. Do momento em que nós chegamos aqui a esse posto, é a segunda vez que eu estou aqui hoje, né? Porque eu vim de manhã para a gente acompanhar a fumaça da manhã e agora de novo no período da tarde. E uma quantidade enorme de brasileiros, muitos deles trazendo bandeiras e vindo acenar aqui numa alegria de poder testemunhar esse momento, que é um momento histórico, não apenas para a igreja, mas é um momento histórico para todo mundo que esteja visitando Roma, isso independentemente da religião que siga, se é que segue alguma. E para a gente também, da imprensa, é uma honra para qualquer jornalista, para todo mundo que atua nessa profissão, registrar em tempo real um fato dessa relevância histórica, né? É bom, né? E é da tradição dos romanos. Isso daqui estava vazio agora há pouco, né? Não tava super cheio. Ele foi enchendo. Na hora que saiu o resultado, começou até uma correria ali. Multidão. Isso daqui até a hora que for anunciado pelo proto-cardeal, protodiácono, isso daqui vai ficar absolutamente inviável de circulação. Até ter a bênção do primeiro do Papa eleito. Etc. O que eu ia dizer de tradição, que eu acabei esquecendo, enrolei e não falei. É um jantar, né? Ah, sim, é oferecido. Isso. E o Papa, normalmente, depois, chama todos os cardeais, essa é a tradição, para dividir a ceia. E alguns cardeais, Paulo VI, ele teve o gesto, que era o cardeal Montini, Giovanni Battista Montini, quando ele foi eleito em 63, ele sentou no refeitório, no mesmo lugar em que ele sentava durante o conclave, para se alimentar com os colegas cardeais. Gesto bonito. Mas isso não teremos, disso não teremos imagem. Obrigado, Gerson Camarote, aqui ao vivo conosco na Praça São Pedro. Habemus Papam, César Tralli.
Muito bem, William Bonner, muito obrigado aqui pela presença. Gerson Camarote também. A gente volta com vocês dois logo mais, daqui a pouquinho, então, com todas as outras informações necessárias.